não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Toda a ciência não passa realmente do manual de instruções. Eu não digo isso para depreciá-la, mas isso é o que realmente ela é. Ela não é uma descrição da realidade. Ela, não, muito menos uma explicação da realidade. Não chega a ser sequer uma descrição. Porque ela só pode descrever pedaços previamente selecionados. Selecionados de acordo com o quê? De acordo com o método disponível e com os equipamentos disponíveis. Então, conforme o método que você conhece e conforme os equipamentos de observação que você tem, você seleciona um pedacinho da realidade que combina com aquilo e você observa aquilo e tira conclusões a esse respeito. Tá certo? Então, a ciência opera sempre o seguinte, fazendo um recorte baseado na hipótese de que um certo campo de fenômenos obedece a uma determinada regra ou constante. Então, esta é uma hipótese, e é esta hipótese que determina o recorte dos fatos. Ainda assim, pode dar errado. Pode ser que quando você faz o recorte, os fatos procedem de outra maneira, senão aquela que você esperava. Mas a ciência consiste nisto. Então, isso quer dizer que você esperar da ciência um senso de orientação na realidade é puro pensamento metonímico. Isso aí só pode acontecer metonimicamente. Quer dizer, porque você tem confiança na classe científica, você acha que eles sabem a estrutura do universo, então você vive num universo que eles dizem que conhecem, né? Mas do qual eles nunca podem dizer absolutamente nada. Quando você vê as discussões entre físicos, por exemplo, sobre a estrutura do universo, por exemplo, até hoje não chegaram à conclusão se o universo é eterno, se ele existiu desde sempre, ou se ele apareceu com o Big Bang. Eu digo, mas vocês não chegaram a uma conclusão a respeito disso? Então, o universo é uma estrutura estática permanente ou ele tem uma história? Porque se ele é eterno, então tudo que se passa, todas as transformações que se passam dentro dele são absolutamente insignificantes. Nada muda no fim das contas. Mas pode haver um sujeito que seja, ao mesmo tempo, ele acredita no universo eterno e acredita no evolucionismo de Charles Darwin. Eu não sei como isso é possível, né? Eu realmente confesso que não entendo isso. Na verdade, ninguém entende. O cara que diz isso também não entende. Né? Então, se o universo é eterno, ele não pode ter história interna. Ele não pode mudar. Então, quer dizer que para você apostar numa hipótese evolucionista, você vai ter que apostar no Big Bang. Pela minha lógica, é assim. O universo é um processo, ou ele é uma estrutura estática. Então, eles não chegaram à conclusão nem sobre isto. Isso quer dizer que qualquer debate científico que você começa a acompanhar é uma coisa absolutamente horripilante. Porque você vê que a gente não tem certeza sobre coisa nenhuma. Né? E não temos sequer um senso de orientação baseado em obviedades primárias, como o habitante da Europa na Idade Média tinha. Porque, de fato, aonde quer que o sujeito esteja, ele está no centro da cruz de 6 pontas, né? E há uma fonte de luz que se move de algum modo. Ele tem que estar nisso. Todos nós sempre estivemos nisso.
E qualquer descrição do cosmos que você faça baseada nisso será sempre certa, de algum modo. Embora, com base nela, você não possa prever nenhum acontecimento concreto. É a mesma coisa que você está num barquinho e você tem um mapa perfeito do mundo, mas isso não lhe diz onde você está. Mas você sabe que em algum lugar do mapa você está. Então, a partir, então, da ideia do heliocentrismo, muito mal compreendida, e da divisão de qualidades primárias e secundárias, todo o senso de orientação que nós temos no universo depende de uma autoridade humana. Foi sempre assim. Por que você acha que ao longo dos séculos esse fator autoridade foi aumentando o seu poder cada vez mais, e mais, e mais, e mais? Porque tudo depende dele. Nós não temos orientação cognitiva, nós só temos a obediência. Foi só isso que nos restou. A obediência e a confiança cega. Então, ou você confia na ciência, ou confia em Joseph Stalin, tá certo? Ou confia em Mao Tse-tung, ou confia em Adolf Hitler, tá certo? Confia em alguma coisa que lhe parece mais poderosa e mais abrangente do que você. Mas por poderosa e abrangente que seja, essa coisa não vai ser o sistema astrológico. Ela vai ser pequena e miúda, porque ela vai ser só mais um componente do sistema astrológico. Isso, afinal de contas, Stalin ou Hitler nasceram em algum lugar, eles também têm um horóscopo pessoal. Então, eles não podem ser o sistema inteiro. Mas, por uma espécie de esforço retórico, você pode apelar para uma espécie de hiperbolismo, né, e aumentar as dimensões dessas pessoas. Você vê na época em que esses homens viveram, né, Stalin era chamado guia genial dos povos, não da Rússia, dos povos em geral. Né? E o Hitler era o Führer. O que quer dizer o Führer? É o condutor, o guia. Né? Ele era como se fosse a estrela que levou os reis magos para ver Jesus Cristo. Né? Então, o que é isso aí? Isso é uma ampliação imensa, é uma figura retórica, na verdade. E é isso que nos sobrou. Né? Nós realmente não temos outro senso de orientação. Ora, durante este período, aconteceu que o prestígio crescente das ciências, baseado em sucessos tecnológicos que nem sempre são devidos a ela e que, em geral, não são, isso é muito importante, já expliquei a diferença do raciocínio científico e tecnológico, mas, fez com que a ideia da ciência se tornasse a autoridade predominante. O fato de que dentro da esfera científica haja toda sorte de desentendimentos e conflitos e debates sem fim, ou seja, que não haja uma autoridade científica, não existe uma autoridade científica uniforme, não existe um cânone científico, não impede que as pessoas ainda continuem tomando a ciência como se fosse, vamos dizer, o seu guia, seu senso de orientação. E, evidentemente, para efeitos populares, os conflitos dentro da esfera científica são varridos para baixo do tapete, para dar uma impressão de que todos os cientistas pensam igualzinho, de que está tudo certo, e de que existe uma doutrina científica. Não existe. Né? A concepção científica do cosmos não existe. Existem inumeráveis concepções que não são redutíveis a um sistema. Não existe, vamos dizer, um dogma científico. Né? Não existe uma doutrina uniforme que nós possamos seguir. Então, no que consiste a autoridade da ciência? A autoridade da ciência é a autoridade dos cientistas apenas, da classe científica. É a autoridade de seres humanos sobre outros seres humanos. Não a autoridade de uma verdade ou de uma doutrina. Não é isso, tá certo? Então, nós nos tornamos dependentes de pessoas que frequentemente confessam que não sabem do que estão falando. Eu já li inumeráveis físicos, então eu citei o Feynman, mas muitos deles dizem assim, olha, a coisa mais perfeita que nós produzimos foi a física quântica, e nós não a entendemos. Então, se a coisa está assim, quer dizer, como é que o cara que não entende aquilo mesmo que ele está fazendo,
pode nos guiar, né? Então, é justamente por causa disso, por causa da ausência de uma visão simbólica do cosmos, que nós nos apegamos cada vez mais à autoridade. Está entendendo? Acontece que o crescimento da autoridade da ciência, do poder da ciência sobre a sociedade, se voltou muito, não só contra o sistema simbólico da Idade Média, mas contra a Igreja Católica, a qual adotava esse mesmo sistema simbólico, que, repito, não tem nada a ver com a crença em astrologia no sentido preditivo ou diagnóstico, né? Então, se caiu o sistema astrológico, cai junto com ele a Igreja Católica, que era baseada na mesma coisa. Por exemplo, existem elementos geocêntricos na Bíblia, né? A história de que Josué fez parar o Sol, né? E assim por diante. Na verdade, o problema heliocêntrico ou geocêntrico não tem absolutamente nada a ver com o sistema astrológico, como prova, entre outros, o fato de que o Kepler, que foi o sujeito que descreveu as órbitas dos planetas, descobrindo que eram elípticas e não circulares, era ele próprio um astrólogo praticante e nunca se sentiu perturbado no mais mínimo que fosse, né, pelo fato de que a Terra tinha saído do centro, porque, bom, a Terra saiu do centro, mas nós continuamos no centro, de algum modo. Tá certo? Onde quer, qualquer que seja o sujeito do qual você está falando, ele sempre vai estar no centro, né? Existir, estar no espaço, é estar no centro da cruz de 6 pontos. Não tem outro lugar onde você possa estar. Não é isso? Então, sendo atacada pelo lado do sistema astrológico, a Igreja Católica fez o possível para se livrar da sua contaminação com o sistema astrológico e aderiu maciçamente à ciência moderna. E daí surge o problema de como você vai articular fé com razão ou ciência com religião. Era um problema que não existia, passou a existir por causa disso, né? Então, é claro que existem argumentos muito legítimos para a Igreja recusar as partes do sistema astrológico, até para recusá-lo inteiro, na medida em que esse sistema recebia, né, versões francamente heréticas ou pagãs, mesmo durante a Idade Média, tinha concepções gnósticas continuavam existindo, as pessoas tratavam os planetas como se fossem deuses, etc. Mas, bom, este é um aspecto secundário da coisa, ele não está no centro do problema, né? Quer dizer, o centro da questão do sistema astrológico não tem nada a ver com a natureza dos planetas, né? Se eles são deuses ou são apenas corpos, etc. Santo Tomás de Aquino demonstrou por A mais B que o sistema astrológico está perfeitamente integrado dentro da religião católica, sem problema nenhum. Mas, quando o sistema astrológico era atacado ao mesmo tempo, né, por teólogos que estavam ansiosos para se livrar de um legado gnóstico pagão, e atacado, por outro lado, por cientistas, o negócio ficou difícil de defender. Então, a Igreja fez o possível para mostrar para todo mundo que ela não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, ela tinha vivido desse sistema durante 1000 anos, né? Você vai ver que em todas as catedrais, você tem lá um zodíaco, você tem imagens tiradas diretamente do sistema astrológico, né? A própria estrutura das catedrais tem algo a ver com isso, né? E a estrutura das catedrais e a estrutura do pensamento escolástico toda. Quando aparece nas catedrais góticas, elas todas são baseadas num sistema de bifurcações, ou seja, num sistema tridirecional. Todos os arcos têm uma estrutura tridirecional. Tem um arco aqui e tem 2 que saem daqui. O que é isso aí? É a cruz de 6 pontas. Quando descobriram que isto podia ser a base da arquitetura, né, o que aconteceu? Alguns filósofos, vendo aqueles edifícios, ficaram impressionados com aquela estrutura, e eu não sei se consciente ou inconscientemente, começaram a estruturar os seus escritos e os seus ensinamentos na mesma base. Os tratados escolásticos são todos também construídos assim,
na base da bifurcação ou da cruz de 6 pontas. É só você averiguar como São Tomás de Aquino trata das questões. Ele faz uma pergunta. Tal coisa é assim? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Daí põe os argumentos que sim, argumentos que não, razões contrárias, etc. E vai fazendo essa bifurcação, se bifurcar novamente, até fechar embaixo numa estrutura sólida. Então, o Erwin Panofsky diz que os arquitetos medievais se inspiraram no pensamento escolástico, na lógica da bifurcação, mas eu acho que foi o contrário, pelo simples fato de que começaram a aparecer catedrais de estilo gótico antes de aparecer os primeiros textos escolásticos. E me parece mais razoável, eu não sei se os arquitetos eram pessoas eruditas que estudavam filosofia, não sei isso, mas eu sei que os filósofos frequentavam as catedrais e as viam, pô. Então, eu imagino que foi o impacto da forma arquitetônica que os inspirou para construir as famosas sumas. As sumas são o gênero literário da universidade, por excelência, da universidade medieval. Né? E elas têm exatamente a mesma estrutura das catedrais góticas, que, por sua vez, tem a mesma estrutura central do sistema astrológico. Então, isso quer dizer, a religião católica ela está tão intimamente ligada a este negócio do sistema astrológico que não tem como separar uma coisa da outra. Tem como esconder. Então, na medida em que você rejeita a astrologia como atividade preditiva, como Santo Agostinho rejeitou, e o próprio Santo Tomás rejeita em parte, você pega e você joga o sistema astrológico no lixo junto com ele, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a astrologia como técnica preditiva ou diagnóstica é apenas uma aplicação entre milhares de outras do sistema astrológico. Né? Então, você pode perfeitamente recusar a astrologia preditiva, mas você vai continuar se orientando pelo mesmo modelo do sistema astrológico, pelo simples fato de que não há outro. Né? Mas isso não foi discutido seriamente. Houve apenas uma urgência de adaptar a pregação católica, não digo a teologia católica, provavelmente, mas a pregação católica às exigências da ciência moderna. Tá certo? Terminando até porque criar aberrações como o sistema do Teilhard de Chardin. Eles preferiram, em vez de, para não cair na acusação de gnosticismo ou de paganismo, né, por causa do uso do sistema solar, preferiram aderir a um sistema totalmente herético como o do Teilhard de Chardin, que é a mistura de evolucionismo com cristianismo. Então, agora eu pergunto, num mundo onde só existe as coisas materiais, entre aspas, definidas pela quantidade, e por outro lado um treco evanescente chamado pensamento humano, onde entra Deus e onde entra o milagre? Deus recua por uma distância imensurável. Ele simplesmente desaparece. Né? Ou como diz o Arthur Koestler, ele deixou o telefone fora do gancho. Né? E como você vai encontrar neste mundo assim descrito um lugar para um milagre? Não pode haver uma presença de Deus no cosmos material. Por quê? Porque Deus é espírito, o espírito só existe na mente humana, ele não existe no mundo material. Né? Então nós temos aí um Deus reduzido a uma mera ideia que nós temos, ideia na qual você pode até acreditar, você pode ter fé nessa ideia, tá certo? Ou você pode negá-la, tá certo? Mas será sempre uma ideia e nunca estará presente no cosmos. Então, evidentemente, o milagre tem que desaparecer do horizonte, porque o milagre é a presença física, a ação física de Deus no cosmos. Né? Não há lugar para ele. No sistema astrológico havia. Como diz o próprio Santo Tomás de Aquino, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. É isso? Então, se ele quer fazer algo aqui, ele simplesmente move os corpos superiores e a coisa acontece. Então, não há lugar para Deus, não há lugar para o milagre, mas você pode continuar crendo, ou seja, tudo que antigamente se entendia como conhecimento do mundo espiritual, conhecimento de Deus, virou matéria de fé. Tudo agora é fé. Né? Veja,
Um dos caras que operaram essa mutação foi Immanuel Kant, onde ele diz: nada podemos saber a respeito de Deus, do infinito, da vida após a morte, etc. Mas há um imperativo categórico que nos ordena crer nisso aí. Ou seja, eu não posso saber nada, eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho de crer, porque é uma questão, por exemplo, é uma questão de honra. Você vê que camarada heróico que ele pretendia ser, né? Quer dizer, contra todas as evidências, eu ainda creio. Olha que sujeito bacana que eu sou. Ele diz, se nós tivéssemos conhecimento, a fé não teria mérito. Quer dizer, eu tenho mérito superior a todo, porque eu não sei absolutamente nada, sou tão ignorante quanto você, mas eu creio. Ou seja, a vontade impera soberana sobre a própria realidade. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.